Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Mais uma vez temos o prazer enorme de estar na Cairós Imóveis com o Caril Chessman, que é o dono, proprietário aqui dessa tão excelente empresa aqui na cidade do Guarujá. Caril, mais uma vez, prazer enorme estar com você para falar junto à população, aos munícipes de Guarujá, por intermédio do jornal Rede Metrópole Litoral. Roberto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tentando passar para a população, para os nossos clientes e amigos também, né? Alguma parte do nosso trabalho aqui na Cairós Imóveis Guarujá. Perfeito. Como sempre, nós fazemos esses vídeos para orientar os locatários, locadores, de como proceder no trâmite de negociação dos seus imóveis. Então vamos começar com bastante perguntas importantes. Vamos lá. Por exemplo, em casos de danos causados durante a locação ou antes, depois, quem arca com os custos das reformas, enfim? Então, nós temos duas situações aí. A primeira é quem causou o dano. Se o dano é causado pelo inquilino, o inquilino é responsável pelo reparo. Por exemplo, uma fechadura quebra. Por exemplo, o esgoto entupiu depois que ele está morando lá há muito tempo, porque é questão de uso. Então essa responsabilidade é do inquilino. Agora, quando é parte estrutural, por exemplo, bateu um vento, o telhado voou ou deu uma rachadura no imóvel, essa parte fica para o proprietário, que é responsável por cuidar do seu bem, né? Perfeito. Dentro dessa pergunta ainda, me fez até imaginar uma coisa, porque como eu falei, eu tenho meus imóveis, os quais eu alugo para minha loja, enfim. Como é que é feita essa cobrança para o inquilino? Vamos supor, ele causou um dano no imóvel, como que é feita essa cobrança? Isso está em contrato? Como que funciona esse trâmite? Isso, está tudo em contrato. A responsabilidade do reparo é do inquilino. Aí ele pode contratar uma mão de obra especializada para fazer aquele reparo. E no caso do proprietário, o proprietário também precisa contratar uma mão de obra especializada. Caso eles não tenham, a imobiliária pode indicar um prestador de serviço para fazer os ajustes necessários. Certo, perfeito. Agora, referente, como vocês administram imóveis para os seus clientes, referente a repasses de aluguéis, cobranças de taxas, como que funcionam essas taxas, prazo, como é que faz para vocês transferirem, né, melhor dizendo, esses valores para quem aluga os seus imóveis, enfim. Para o proprietário, a gente repassa o valor já descontando a taxa. A gente, no caso de locação, a gente cobra em torno de 10% para poder administrar o imóvel. Quando a gente aluga o imóvel, a gente cobra o honorário por esse trabalho, que é de um aluguel. O primeiro aluguel fica para a imobiliária para pagar as custas, corretores, contratos, etc. E depois para administrar 10%. E o repasse é feito assim que o cliente paga, 3 dias úteis depois do pagamento é repassado. Até 3 dias úteis é repassado. Hoje, nosso sistema está muito mais rápido. Geralmente, nós estamos pagando o proprietário com um dia útil depois que o cliente paga. Perfeito, excelente. Vamos lá, mais uma pergunta daquelas que, se o inquilino atrasa, como que funciona? Cobrança de juros, taxas administrativas, cobrança extrajudicial, como é que vocês fazem essa parte para deixar quem aluga seu imóvel mais tranquilo? Então, quando o cliente, o inquilino, né, o locatário, ele atrasa, a gente automaticamente já começa a cobrar ele. No caso, a cláusula que tem no contrato é que ele paga uma multa por atraso. E depois, se ele atrasar mais de um mês, ele tem os juros mora, que é de 1% todo mês. Então, além da multa, ele ainda paga os juros. E esses juros e essa multa é repassado ao proprietário. Perfeito. Vamos supor, uma outra pergunta que veio agora à minha cabeça. O cliente criou um vínculo com a sua empresa, criou um vínculo com o dono da casa, ele tem 10, 15 anos naquela casa. E ele, de repente, passou um sistema difícil nas suas finanças e começa a atrasar.
Como que funciona isso? Existe algum tipo de conversa mediadora? Como é que funciona essa parte depois de tanto tempo de negociação entre as duas partes? Então, a nossa função é mediar mesmo, né? A imobiliária ela não tem responsabilidade sobre o imóvel em si, porque o dinheiro não é da imobiliária. A imobiliária só administra o dinheiro e o imóvel, não pertence à imobiliária. Nesse caso, a gente vai passar para o proprietário o que está acontecendo para ver se realmente o proprietário aceita uma condição de dar um desconto no aluguel ou até mesmo isentar. Mas lembrando que o proprietário, ele aluga aquele imóvel porque ele também precisa e ele também tem as contas dele para pagar e de repente a maioria deles usa o dinheiro do aluguel para pagar as suas contas. Às vezes não tem um acordo. E aí o que a gente faz? A gente pede o imóvel para que ele desocupe o imóvel para que possa ser alugado para outra pessoa. Perfeito, é uma página que vira, correto? Exato, é uma página que vira. Não pode ficar protelando porque senão aumenta a dívida, né? Entendi. Então, com relação a isso, claro, né? Na hora de vocês fecharem contrato com os clientes, exige-se uma garantia, enfim. Quais os tipos de garantia que vocês exigem, né? De quem vai alugar o imóvel, enfim. Existem várias garantias no mercado de locação. A que a gente hoje está implantando e dando prioridade é a garantia locatícia. A gente tem uma empresa que ela garante o aluguel caso o inquilino não pague. Caso o inquilino saia do aluguel, ela paga esse aluguel. Então a gente hoje está dando prioridade para a garantia locatícia. A gente também utilizava antes, que não é a nossa prioridade, o calção e também o fiador. E existe muitas garantias, né? Como o título de capitalização, entre outros. Mas hoje a gente está dando prioridade para garantia locatícia. Então é uma empresa que o locatário contrata para poder alugar, ser como um fiador, vamos supor, um fiador dele caso ele não pague. Então é dessa forma que a gente hoje está trabalhando. Perfeito. E só para explicar melhor, essa garantia locatícia, nós falamos dela no último vídeo. É como se fosse uma empresa de seguros que vai fazer a seguridade daquela transação, correto? É isso aí, Roberto, na mosca. E tá com a memória boa, hein? É isso mesmo. É uma seguradora ou uma empresa que garante o aluguel, mas para isso o locatário precisa contratá-la e vai pagar mensalmente para ela garantir todo mês ali o aluguel, caso ele não pague, viu? Perfeito. Agora uma pergunta também que é bem interessante. Vamos supor, existe aquela situação, o cliente vai alugar um imóvel, o dono da casa diz que o imóvel está daquele jeito. Então existe uma vistoria que é feita antes e depois. Esse relatório, como vocês administram esses imóveis, como é que é feito esse relatório para quem está alugando o seu imóvel para o cliente? Essa parte é a parte principal, é a cereja do bolo, né, que a gente fala aqui na locação. Por quê? Porque sempre na saída do locatário, ele sempre vai falar que o imóvel está das mesmas condições que ele pegou. E às vezes não está. Às vezes está até melhor do que o que ele pegou, porque tem locatário muito cuidadoso, então caprichoso, né, que faz do imóvel como fosse seu e cuida muito bem. E obrigado por isso, né? E a gente gosta muito quando tem esses clientes. Mas tem aqueles que não gostam muito de tomar cuidado e aí eles não zelam pelo imóvel. O que acontece? O imóvel fica deteriorado. E essa é a garantia de que a gente mostra para eles que a gente fez com que o imóvel fosse entregue da melhor forma possível. É feito um atendimento fotográfico, é feito um documento fotográfico e escrito e também, em alguns casos, vídeos que ficam guardados na sua pasta. Ele assina e entende que o imóvel está sendo entregue para ele daquele jeito. E quando ele for devolver, tem que entregar da mesma forma. Caso contrário, precisa arcar com as despesas da reforma. Perfeito. Antes da gente terminar, mais uma coisa veio, como eu falei, né? Eu também alugo alguns imóveis, eu tenho meus negócios, preciso de imóveis para manter eles funcionando. Então, vamos supor, a gente tem uma parede. Um exemplo, nós temos uma parede, tem 5 tomadas na parede. Você vai tirar a foto daquela parede e estruturalmente a parede está perfeita, as tomadas são novas. Só que vamos supor se uma daquelas tomadas não funciona. Como é que é feito esse tipo de mediação entre a sua empresa, que administra o imóvel, o dono da casa e quem está alugando?
Na vistoria, os corretores, eles fizeram um curso básico de elétrica, que eles colocam um plug que detecta se a tomada está funcionando e se ela é 110 ou 220. E isso tudo é fotografado e colocado no relatório. Caso a tomada não esteja funcionando, porque aparentemente parece que ela está ali tudo bem, né? E na verdade não é assim. Às vezes ela está danificada e não dá para ver porque é a parte interna. Aí a gente solicita que o proprietário arrume para que seja entregue para o locatário da forma funcional, para que mais tarde a gente possa exigir que ela seja entregue da mesma forma. Perfeito, então. Agora sim, né? Vem a verdadeira cereja do bolo. Vamos finalizar aí. Faz o seu merchandising, fala da sua empresa, do endereço, telefone, redes sociais, horário de atendimento, enfim. Bom, isso é a parte principal, né? Caramba. Ó, a gente está aqui no mercado há 16 anos, administrando aluguéis. A gente não brinca de trabalhar. A gente brinca no trabalho, que a gente tem que ser feliz, né? E alegre, mas a gente não brinca de trabalhar. E aqui o trabalho é muito sério. A gente está 16 anos no mercado, administrando imóveis. Nós temos mais de 400 imóveis aqui, sendo administrado aqui por essa empresa séria. Cairós Imóveis Guarujá fica na Avenida Oswaldo Cruz, 1014, bem em frente o Castelão, que é bem conhecido, bem antigo aqui na cidade. E nós estamos aqui das 9 às 18, de segunda a sexta, e sábado das 9 às 13, para atender você. Vem tomar um cafezinho com a gente, vem conhecer as nossas instalações e também os nossos serviços. Perfeito, então, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade em falar a todos nós, a sua disponibilidade de me receber na sua empresa e de estar, né, dispondo da sua empresa para todo aquele que precisar, sempre mostrando o melhor negócio, o melhor empreendimento, a melhor opção para as pessoas que querem locar ou alocar, né, digamos assim, os seus imóveis. Correto? Correto. Obrigado, Roberto, pela oportunidade de estar explanando aqui algumas informações para os nossos amigos e clientes, né? E também os munícipes do Guarujá, né? E fazer isso esclarece muitas coisas que pessoas às vezes têm dúvida. Muito obrigado mesmo por esse serviço muito sério, esse serviço valioso ao qual você está fazendo aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado.